Boa noite. Boa noite. Prefeitos confirmam no Senado. Pastores pediram propina para intermediar a liberação de recursos do governo. Foi o escândalo que derrubou Milton Ribeiro, do Ministério da Educação. Denúncias de superfaturamento levantam outra suspeita de corrupção no MEC. E o Tribunal de Contas da União embarga a compra de milhares de ônibus escolares. A Câmara Municipal do Rio abre processo que pode afastar o vereador acusado de assédios moral e sexual. No Conselho de Segurança da ONU, o embaixador da Rússia não apresenta provas de que o massacre em Bucha tenha sido uma farsa montada pela OTAN e pelos Estados Unidos. E acusa a Ucrânia de atacar seus próprios civis. A família do ex-BBB Rodrigo Mussi afirma que ele vai passar por uma nova cirurgia. O Jornal Nacional está começando. As denúncias de corrupção no MEC tiveram hoje a atenção dos senadores na Comissão de Educação. Na semana passada, o escândalo custou o cargo de Milton Ribeiro, o ministro pelo qual o presidente Jair Bolsonaro disse que poria a cara no fogo. Mas a gravidade das suspeitas não se dissipou com o afastamento do titular da pasta, que disse ter atendido a um pedido especial do próprio presidente. E hoje, diante dos senadores, os prefeitos reafirmaram que receberam pedido de propina de pastores para terem acesso a verbas do Ministério da Educação. 5 prefeitos participaram da audiência, todos por videoconferência. O prefeito de Rosário, no Maranhão, Calvé Filho, do PSC, deu detalhes de um encontro dele com o então ministro da Educação. A reunião, para pedir a liberação de recursos, segundo o prefeito, não foi no ministério, foi no apartamento de Milton Ribeiro. Inclusive, quem preparou o café e serviu para mim e para minha esposa, que estávamos com ele, foi o próprio ministro. Conversamos, contei a situação de Rosário, não teve interlocução de ninguém, momento nenhum. Ele me pediu propina porque eu tratei direto com o ministro, já estava pleiteando desde o ano passado. Mesmo com 2 creches inacabadas na cidade, o prefeito conseguiu o empenho, a reserva no orçamento de 15 milhões de reais para a construção de outras 5 novas escolas e creches. Os 3 prefeitos que falaram em seguida confirmaram que receberam pedidos de propina para terem acesso a recursos da educação. Todos eles disseram que o pedido partiu do pastor Arilton Moura, que, ao lado do também pastor Gilmar Santos, é suspeito de comandar um gabinete paralelo no MEC. Nenhum dos dois é funcionário do ministério. O prefeito de Luiz Domingues, também no Maranhão, Gilberto Braga, do PSDB, foi o segundo a falar. Disse que veio a Brasília para participar de uma reunião no Ministério da Educação. E lá, após a reunião, foi convidado pelo pastor Arilton Moura para um almoço com outros prefeitos. Foi quando, segundo ele, ouviu o pedido de propina. Nesse almoço tinha uma faixa de uns 20 a 30 prefeitos. E a conversa lá era muito bem aberta. Ele virou para mim e disse: cadê suas demandas? Eu apresentei minhas demandas para ele. E ele falou rapidamente, disse: olha, para mim, você vai me arrumar os 15 mil para mim protocolar as suas demandas, e depois que o recurso já estiver empenhado, você, como a sua região é região de mineração, você vai me trazer 1 quilo de ouro. Gilberto Braga disse que não pagou a propina pedida pelo pastor e, por isso, não conseguiu os recursos para seu município. Além de citar Arilton Moura, o prefeito de Boa Esperança do Sul, em São Paulo, José Manuel de Souza, do Progressistas, mencionou a participação de Nelly Carneiro. Nelly assessorava os pastores e, mesmo não sendo funcionária do MEC, falava em nome da pasta e participava de reuniões no ministério, conforme revelou o Jornal Nacional. O prefeito afirmou que, para ele, o pastor Arilton pediu 40 mil reais. Ele falou: prefeito, o Brasil é muito grande, nós temos mais de 5.600 municípios, não dá para ajudar todos os municípios. Eu disse: não dá, pastor? Ele falou: mas eu consigo te ajudar. Ele falou: eu faço um ofício agora. Ele falou: eu chamo a Nelly. Nesse meio tempo a Nelly estava ali. Eu chamo a Nelly, você assina o ofício, eu já coloco no sistema e, em contrapartida, você deposita 40 mil reais na conta da igreja evangélica. E foi aonde eu bati nas costas dele e falei: pastor, muito obrigado, mas para mim não serve, não é desse jeito que funciona.
O prefeito de Bonfinópolis, em Goiás, Kelton Pinheiro, do Cidadania, afirmou que, no caso dele, o pastor Arilton Moura pediu primeiro uma contribuição para a igreja, com a compra de 1.000 Bíblias, cada uma custando R$50. O prefeito disse que não concordou. Depois, ainda segundo o prefeito, Arilton ofereceu um desconto de 50% no valor da propina, por achar que ele era amigo do pastor Gilmar Santos. Chegou o pastor Arilton na minha mesa e me abordou de uma forma assim muito abrupta e direta, dizendo: olha, prefeito, vê aqui que o seu ofício aqui está pedindo a escola mesmo, de 12 salas, né? Essa escola aí deve custar uns 7 milhões o recurso para ser liberado. Mas é o seguinte, eu preciso de 15 mil na minha mão hoje. Você faz aqui uma transferência para minha conta, porque esse negócio que para depois, isso não cola comigo não, porque vocês políticos são um bando de malandros que não tem palavras, se não pegar antes, depois não paga ninguém. Falou: olha, é 15 mil porque você está com o pastor Gilmar, porque dos outros ali eu cobrei foi 30, 40 mil. A cidade de Bonfinópolis também não recebeu os recursos para a educação. O último a falar foi o prefeito de Arajatuba, no Maranhão, Hélder Aragão, do MDB. Ele disse que conheceu o pastor Arilton em uma reunião no Ministério da Educação e que o município recebeu 4 empenhos para 2 escolas e 2 creches, mas negou ter recebido pedido ou pago propina. Em nenhum momento o pastor Arilton me pediu nada, mas não sei se em razão do tempo, do horário, já estava todo mundo, sabe, super cansado de aguardar. Os senadores avaliam que os prefeitos deixaram ainda mais em evidência os indícios de corrupção no MEC. Segundo os depoimentos, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura intermediavam os repasses dos recursos da educação com livre acesso ao Ministério e ao então ministro Milton Ribeiro. Já a cobrança de propina aos prefeitos cabia ao pastor Arilton e quem pagava, levava. Todos esses prefeitos que não toparam, que declararam que não toparam dar a propina, os municípios desses prefeitos, nenhum recebeu nenhum centavo do FNDE. E os prefeitos que receberam recursos vultosos para 4 obras, para 5 obras nos seus municípios, no valores de 15 milhões de reais, de 10 milhões de reais, esses prefeitos negam ter recebido proposta de propina e negam ter dado qualquer propina. Na próxima quinta-feira, a comissão quer ouvir o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, e Arilton Moura e Gilmar Santos. Os pastores prestaram depoimento à Polícia Federal na semana passada, mas o conteúdo está sob sigilo. A PF já fez um relatório preliminar sobre a investigação, que foi encaminhado para a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. A ministra vai decidir se o caso segue no STF ou se vai para a primeira instância, por causa da demissão de Milton Ribeiro. Nós procuramos os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura e a assessoria do Ministério da Educação também, mas não tivemos retorno. E as suspeitas de corrupção com denúncias de superfaturamento na compra de ônibus escolares fizeram o Ministério da Educação diminuir o valor máximo do negócio. Mas, independentemente disso, o Tribunal de Contas da União proibiu o governo de homologar o resultado do leilão até o julgamento do processo. O ministro do TCU, Walton Alencar, atendeu aos pedidos de 2 deputados e um senador da oposição. No documento, o ministro cita que o FNDE se comprometeu a entregar ao tribunal todos os arquivos do pregão, mas a medida não foi implementada até o fim do dia de ontem, impedindo que o TCU avaliasse adequadamente os preços de referência. E que esse fato, aliado ao grande valor da licitação, gera a perspectiva de eventual prejuízo ao erário. Por isso, o ministro determinou cautelarmente ao FNDE que se abstenha de homologar, reconhecer oficialmente o pregão eletrônico. Documentos mostram que o governo aceitou pagar até R$480 mil por ônibus, mesmo depois de os técnicos do próprio FNDE alertarem que o custo não deveria passar de R$270 mil. A Advocacia Geral da União também apresentou ressalvas ao processo e a Controladoria Geral da União recomendou várias mudanças por considerar que a forma de cálculo dos valores dos ônibus estava equivocada.
Segundo a CGU, o FNDE não considerou o preço pago por outros órgãos públicos na compra de ônibus. Levou em conta apenas os valores informados pelos próprios fabricantes e concluiu que os valores obtidos encontravam-se, em média, 54% acima dos valores estimados. O FNDE é presidido por Marcelo Ponte. Ele e o diretor de ações educacionais, Garigã Amarante, assinaram os documentos para autorizar o pregão eletrônico. Os dois foram indicados para os cargos por partidos ligados ao Centrão. Hoje houve um recuo por parte do governo. A informação foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo. O Jornal Nacional também teve acesso ao documento. O FNDE reduziu o valor máximo para o pregão de 2 bilhões para 1,5 bilhão de reais. Preço sugerido pela CGU 25 dias atrás. O leilão foi realizado hoje, mas o FNDE não divulgou o valor final pago. A previsão era comprar 3.850 ônibus. Mas, segundo a página oficial do governo em que é realizada a licitação, os lances ofertados para os 4 tipos de ônibus ficaram muito próximos ou acima do limite estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em nota, o FNDE informou que vai cumprir a decisão do TCU. A seguir, a Câmara Municipal do Rio abre processo que pode afastar o vereador acusado de assédio moral e sexual. A família do ex-BBB Rodrigo Mussi afirma que ele vai passar por uma nova cirurgia. A polícia de São Paulo ouviu hoje o motorista do carro em que viajava o ex-Big Brother Rodrigo Mussi no acidente da semana passada. O depoimento de Kaique Faustino Reis durou cerca de 2 horas e meia. Na saída, um dos advogados do motorista de aplicativo disse que ele prestou todos os esclarecimentos. Ele só sente pelo ocorrido e a gente está rezando pela melhora dele, é isso que a gente tem a dizer agora, tá bom? O depoimento está aqui, está tudo esclarecido para o delegado. Kaique é investigado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, um crime de trânsito. A polícia quer saber se ele agiu com imperícia, imprudência ou negligência. Rodrigo Mussi, que participou desta edição do Big Brother Brasil, estava no banco de trás do carro, dirigido por Kaique. Ele foi arremessado para frente, na direção do banco do carona, depois que o carro bateu violentamente na traseira de um caminhão. Tanto Kaique quanto o motorista do caminhão fizeram o teste do bafômetro logo após o acidente e o resultado foi negativo. No depoimento de hoje, o motorista de aplicativo reafirmou tudo o que já tinha dito à polícia no dia do acidente. Que cochilou ao volante, que não trabalhou mais horas do que o permitido e que pediu que Rodrigo usasse o cinto de segurança. A polícia agora quer que os 3 aplicativos em que Kaique está cadastrado informem quantas horas ele trabalhou no dia da batida. A polícia aguarda também a chegada do laudo da perícia, que pode dar pistas importantes sobre o acidente. O ex-BBB segue internado na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo em estado grave, mas estável. Ele sofreu traumatismo craniano, uma fratura, um machucado profundo nas pernas e uma lesão na coluna. No fim da tarde, a família de Rodrigo postou nas redes sociais que ele passará por uma nova cirurgia na quinta-feira, na perna, que ele continua agitado e se mexendo bastante, que o despertar dele precisa ser calmo e que, por isso, os médicos estão controlando a sedação. Ainda segundo a família, Rodrigo respondeu a comandos balançando a cabeça, abriu um dos olhos e voltou a dormir. Fãs e amigos de Rodrigo têm usado as redes sociais para pedir orações, como fez a última eliminada do BBB, Eslovênia Marques. É um momento da gente realmente rezar muito, mandar energias positivas. Como eu falei, eu prefiro me apegar hoje no sentimento de que vai sim dar tudo certo. E a partir disso, vamos mandar energia boa e vai ficar tudo bem, tá? O ex-BBB Guilherme Napolitano, que estava com Rodrigo horas antes do acidente, também está na torcida. Eu acredito muito na recuperação do Rodrigo, estou muito esperançoso, muito animado. Eu tenho certeza que o Rodrigo vai sair dessa, continua aí, mandando muita energia positiva e torcendo para a recuperação mais rápida possível dele. O irmão do Rodrigo, Diogo Mussi, usou as redes sociais para denunciar uma tentativa de golpe. Um homem se passou por médico e pediu dinheiro para comprar medicamentos que estariam em falta no Hospital das Clínicas, onde o ex-BBB está internado. Ao G1, o HC informou que é um hospital público e que não solicita depósitos para realização de procedimentos ou para aquisição de medicamentos.
Uma operação policial prendeu hoje suspeitos de aplicar golpes pelo WhatsApp. 32 pessoas foram presas em 3 estados, 29 delas só em Goiás. Os policiais descobriram que o comando das operações criminosas era feito aqui de Goiânia. Mais de 2.000 pessoas de todo o país podem ter caído no golpe. Só em São Paulo, 604 vítimas denunciaram a fraude feita através do celular. Os criminosos criavam um perfil falso no aplicativo de mensagens com fotos roubadas das redes sociais das vítimas. E começavam a conversar com parentes e amigos da pessoa, fingindo a troca de número de celular. Essas pessoas apagam o número correto, gravam o número desses criminosos e eles passam a solicitar valores em empréstimos. Esta advogada foi uma das vítimas. O bandido entrou em contato com o pai dela e pediu quase R$6.000. Como se eu estivesse utilizando aquele número temporariamente, né, com a mesma conversa de que teria que pagar um boleto, que havia excedido o limite da conta naquele dia e que depois tornaria esse valor. É muito importante que o cidadão tenha cuidado e não efetue nenhum pagamento ou transferência antes de tomar todas as cautelas para certificar a origem do contato. Os suspeitos serão indiciados por 4 crimes, entre eles estelionato eletrônico. Somadas, as penas chegam a 32 anos de prisão. O G1 tem um jogo de perguntas e respostas que ensina como proteger a sua conta do WhatsApp exatamente contra esse tipo de golpe. Você encontra na web em g1.com.br ou, mais prático, no aplicativo do G1 para o celular. No Rio, a família de um jovem acusou policiais militares de terem matado Cauã da Silva dos Santos com um tiro no peito e jogado o corpo dele em um córrego. 17 anos de vida, atleta de jiu-jitsu, de luta livre e planos de um adolescente. Tinha vontade de treinar, lutar, ter o futuro dele. E tava aqui, ó, treinando aqui, ó, que fizeram com meu irmão. Ele falou comigo hoje, com a Mariana, que é tia, que ele ia se alistar, que o sonho dele era fazer o alistamento para seguir a carreira militar. Cauã da Silva dos Santos não teve tempo de nada. Ontem à noite ele saía de um evento do projeto social onde treinava, na comunidade do Dourado, em Cordovil, na zona norte do Rio. Cerca de 150 pessoas, a maior parte crianças, participavam da festa, quando começaram os tiros. Quando passava pra casa dos caras, já vinha tirando geral, lá gritando no beco, é morador, e lá dando tiro, pagando todo mundo. Uma bala atingiu o peito de Cauã. A família acusa a polícia de ter atirado. Tinha um monte de criança na rua, esses polícias entraram atirando, meteram uma bala no peito do meu sobrinho de 17 anos, que queria ser lutador. A família conta que logo depois de ser ferido com um tiro no peito, Cauã foi levado pelos policiais militares. Em seguida, os moradores e os parentes encontraram o adolescente desacordado aqui no Rio Irajá, que corta toda a comunidade. Ele foi retirado daqui e levado para o hospital, mas morreu antes de ser socorrido. Essas imagens mostram o momento em que Cauã era resgatado do rio. Eles jogaram o meu neto dentro do rio, porque meu neto é lixo, meu neto é bicho. Isso a gente pode deixar impune? Mais uma morte vai ficar impune? Revoltados, moradores fizeram protestos ontem à noite e hoje de manhã. A primeira nota divulgada pela PM diz que policiais foram atacados na comunidade, que houve confronto e que os criminosos teriam fugido pelo rio, onde foram encontrados uma pistola e 3 carregadores. Mas a família de Cauã contesta. Se foi isso que aconteceu, por que no momento em que a polícia saiu de dentro do beco, eles passaram pela rua catando as cápsulas que foram deflagradas? Horas depois, a PM pediu que a primeira nota fosse desconsiderada e divulgou uma nova versão, dizendo que o caso está sendo apurado. Esses policiais apresentaram ocorrência na delegacia de homicídios, estão sendo ouvidos na corregedoria da Polícia Militar, as armas já foram separadas para perícia e eles serão afastados das ruas por determinação da Secretaria. 7 policiais foram afastados. No telefone da mãe, as imagens que ficaram na memória. E a dor de ter que provar a inocência do filho caçula. Isso aqui que era o meu filho. Meu filho era isso aqui. Meu filho não era
nenhum traficante, meu filho não era nada, não se envolvia com nada. Meu filho era simplesmente um lutador. Só isso que eu tenho para falar e mais nada. A Universidade Federal do Paraná afastou 25 estudantes de veterinária suspeitos de participação num trote que provocou queimaduras em 20 calouros na semana passada. Os estudantes estão proibidos de frequentar as aulas presenciais por 30 dias para que não prejudiquem a investigação da universidade. A polícia também apura o caso. Pode sair da cadeia no Rio Monique Medeiros, a mulher acusada de participação na morte do filho de 4 anos, o menino Henri. A juíza Elizabeth Machado Louro afirmou na decisão que houve muitas notícias de ameaças e de violação do sossego de Monique Medeiros no presídio e que o ambiente carcerário não favorece a garantia da ordem pública. A juíza disse ainda que o crime provocou furor público contra Monique por ser mãe da criança, embora nenhum ato material tenha sido a ela imputado. Monique terá que usar tornozeleira eletrônica, não pode voltar à antiga residência, está proibida de falar com qualquer pessoa, exceto parentes e advogados, e não pode fazer postagens em redes sociais. O Ministério Público afirmou que vai recorrer e que há provas de que Monique foi uma das responsáveis pela morte do filho em março do ano passado. Por unanimidade, o Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio decidiu investigar o vereador Gabriel Monteiro, do PL. O Fantástico revelou denúncias de assédio sexual, estupro, manipulação de vídeos na internet e uso indevido de funcionários públicos. No prazo de 3 meses, a Câmara vai analisar se houve quebra de decoro parlamentar, que pode levar a uma punição, como a perda do mandato. Gabriel Monteiro nega as acusações. Hoje ele saiu do plenário sem falar com a imprensa. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada em casos de agressão contra mulheres transexuais. A decisão é inédita num tribunal superior e pode orientar futuras análises de casos semelhantes nas instâncias inferiores. Os ministros decidiram por unanimidade que uma mulher trans agredida pelo pai tem direito a medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha. Eles entenderam que a lei trata de ações de violência doméstica contra a mulher baseada no gênero e não em aspectos biológicos. O Congresso promulgou hoje a anistia aos partidos que descumpriram a cota mínima de mulheres e de negros na última eleição. As mulheres são mais da metade do eleitorado no país, mas na hora de concorrer a um cargo eletivo, esse número é bem desproporcional. Na eleição passada, em 2020, apenas 33,5% dos candidatos eram mulheres. Desde 2018, o STF já havia estabelecido que pelo menos 30% do fundo eleitoral teriam que ser destinados às candidatas mulheres. Em 2019, a lei dos partidos previu um incentivo a candidaturas femininas, determinando que 5% do fundo partidário fossem usados para isso. Em 2020, o Supremo determinou que nas eleições daquele ano deveria ser respeitada a cota proporcional de verba e tempo de televisão para candidatos brancos e negros. Mas 22 partidos ignoraram essas regras na eleição passada. Estavam sujeitos a punições, como multas, devolução de valores ou suspensão do fundo partidário. E eles mesmos ajudaram a aprovar no Congresso a anistia, um perdão para as legendas que descumpriram as cotas de mulheres e negros na eleição de 2020. O perdão está na emenda constitucional promulgada hoje em sessão do Congresso. Ao mesmo tempo, a PEC instituiu a obrigatoriedade dos 30% do fundo eleitoral para campanhas de mulheres daqui para frente e o uso de pelo menos 5% do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. A cientista política Teresa Sacchetti considera positivo estabelecer as regras na Constituição, mas critica a anistia.
A anistia não é uma boa medida e o ideal seria que nós não tivéssemos anistia e que nós passássemos uma mensagem para os partidos que descumprir a lei com relação às políticas de ações afirmativas para as mulheres e para as pessoas negras não compensa. O sociólogo Luiz Gustavo Campos ressalta a importância desse incentivo para campanhas de negros e mulheres. O que define, sobretudo, as chances eleitorais de candidatos negros, de candidatas negras e de candidatas mulheres é acesso a dinheiro. Boa parte do financiamento de campanha vem de fundos públicos. O que essa anistia faz é perdoar essa discriminação de gênero e racial na distribuição dos recursos e, na minha opinião, estabelecer um precedente para uma outra anistia em eleições futuras. A campanha para que os jovens de 16 e 17 anos tirem o título e votem em outubro começou a produzir resultados. Esse, com certeza, vai ser um dos anos mais importantes da vida dessa turma aí. Em 2022, eles vão escolher uma profissão, vão fazer vestibular e vão votar pela primeira vez. É muita ansiedade. Lá em casa a gente discute muito sobre política, quem vai votar, quem não vai. Lá em casa todo mundo vota em quem quer. No intervalo da aula de redação, a professora Luciene fez uma pesquisa rápida com os alunos. Eu gostaria de saber aqui, vocês jovens maravilhosos, quem já tirou o título de eleitor? Pode levantar a mão, por favor. Isso aí, muito bom. O André tirou o título há poucos dias. É muito importante a gente poder escolher o nosso representante de maneira correta para poder ter certeza de que lá na frente a gente não se arrepende. O número de jovens como o André, que tem entre 15 e 17 anos e que tiraram o título de eleitor, aumentou 45% de fevereiro para março no país. Passou de 199 mil para 290 mil. Os dados foram divulgados hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral. Novas eleitoras e novos eleitores nesta faixa etária, que não têm a obrigação constitucional de votar, mas optaram de modo elogiável por participar da vida política do país por meio da escolha de candidatas e candidatos que os representarão pelos próximos 4 anos. Jovens de 15 anos, que vão fazer 16 até o dia da eleição, podem fazer o documento. Não dá para dizer que dá trabalho tirar o primeiro título de eleitor. Ninguém nem precisa vir ao cartório eleitoral para isso. É só entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, colocar nome, RG, e-mail, local de nascimento e enviar 4 fotos. Uma frente e verso de cada um dos documentos, uma do comprovante de residência e uma selfie com um documento de identidade. Depois, se tiver tudo certo, é só baixar o título no aplicativo do TSE. Foi um processo bem tranquilo. A gente tira uma foto com frente e verso do documento e a partir disso a gente manda para a plataforma e logo em seguida já demora mais ou menos um tempinho, uns 2, 3 dias, eles já mandam para você o documento. Marjorie Marona, professora de Ciências Políticas da UFMG, lembra que é fundamental que os jovens também votem. Amplia a sua capacidade de influenciar os destinos do nosso país, as políticas públicas, muitas das quais têm ligação direta com agendas históricas dos jovens, né? No campo da educação, da cultura, da mobilidade, né? Essas são agendas com as quais os jovens se associam historicamente. A juíza Daniela Martins, da 7ª Vara Federal do Rio, mandou suspender o ato do Ministério da Justiça que censurou o filme Como se tornar o pior aluno da escola. O Ministério alegava que uma cena do filme fazia apologia à pedofilia. Os produtores negaram e observaram que a cena em questão tinha como protagonista um vilão claramente caracterizado assim numa obra de ficção. A decisão da juíza atendeu aos pedidos do Ministério Público Federal e da Associação Brasileira de Imprensa. Ela considerou desnecessária a retirada do filme do ar depois que a Secretaria Nacional de Justiça mudou a classificação indicativa de 14 para 18 anos. Começou hoje a venda de ingressos para o Rock in Rio e em menos de 2 horas já se esgotaram as entradas para 5 dias. 3 de setembro com show de Post Malone, 4 de setembro com Justin Bieber, dia 9 o do Green Day, dia 10 que tem o Coldplay e dia 11 da Dua Lipa. A seguir, na ONU, a Rússia acusa a Ucrânia de atacar seus próprios civis. E não apresenta as provas de que os cadáveres em Bucha teriam sido uma armação da OTAN.
A expectativa por uma alta de juros mais forte nos Estados Unidos e por novas sanções contra a Rússia por causa da invasão da Ucrânia derrubaram as bolsas de valores em Nova York e aqui no Brasil. Um movimento de realização de lucros também ajuda a explicar a queda de quase 2% do Ibovespa. A cotação do dólar comercial subiu para R$ 4,65. A Receita Federal estendeu por mais um mês o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Agora é em 31 de maio. A expectativa da Receita é receber 34 milhões de declarações. Quase 11 milhões de contribuintes já enviaram o documento. O calendário de restituição está mantido, começa no fim de maio. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro definitivo da vacina da Janssen contra a Covid, como já ocorria com a AstraZeneca, a Coronavac e a Pfizer. Com isso, todas as vacinas podem ser vendidas no sistema privado de saúde. E agora a gente vai ver os números da pandemia atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa com Fábio Turci. Boa noite, Fábio. Boa noite, Bonner. Renata, boa noite para todos. O país teve 205 mortes por Covid de ontem para hoje. O total chegou a 660.586 vítimas da doença. Nas últimas 24 horas foram 35.465 novos casos conhecidos. E desde o começo da pandemia foram registrados 30.037.813 diagnósticos. Em média, estamos com 22.262 novos casos por dia. Isso dá 38% a menos do que há 2 semanas. A média de mortes completou 40 dias em queda, hoje de 37%. São 185 óbitos por dia em média. Agora a vacinação. 80,63% dos brasileiros com 5 anos ou mais receberam as 2 doses ou a dose única. E a dose de reforço foi aplicada em 49,16% da população com 18 anos ou mais. No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigada, Turci. Depois da Procuradoria-Geral da República, hoje foi a vez de o presidente Jair Bolsonaro pedir que a ministra do Supremo, Rosa Weber, reconsidere a decisão de negar o arquivamento do inquérito que investiga se ele cometeu crime de prevaricação nas negociações de compra da vacina Covaxin. No recurso à Advocacia Geral da União, a AGU também pede que, se a ministra não mudar de posição, o plenário analise o caso. O mundo inteiro aguardava a reunião desta terça-feira do Conselho de Segurança das Nações Unidas com uma expectativa maior do que a habitual, porque depois do choque provocado pelas imagens de cadáveres na cidade ucraniana de Bucha, a Rússia tinha prometido provar que não teve nada com isso e que aquelas cenas eram uma armação da OTAN e dos Estados Unidos. Mas as provas não apareceram. O embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, não apresentou nenhuma das evidências que tinha prometido. Hoje, o porta-voz do Kremlin deu o tom da posição russa. Disse que as alegações de que os russos cometeram crimes de guerra em Bucha são uma farsa monstruosa. Nebenzia acusou a Ucrânia de matar e torturar soldados russos e atacar até os próprios civis ucranianos. E afirmou: seus nazistas mostram uma crueldade ímpar contra civis, que usam como escudos humanos. O embaixador disse que mais de 600 mil pessoas buscaram abrigo na Rússia, sendo mais de 100 mil crianças. Não estamos na Ucrânia para conquistar território. Estamos lá para levar a tão esperada paz para a região de Donbass, mergulhada em sangue. Temos que cortar o tumor nazista que consome a Ucrânia e pode consumir a Rússia. Além do campo de batalha, a Rússia e a Ucrânia também travam uma guerra de narrativas. A versão russa sobre o que aconteceu em Bucha é totalmente diferente da apresentada por Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano participou de Kiev e disse que as tropas russas mataram civis de forma indiscriminada e proposital. Famílias inteiras, adultos e crianças, e tentaram queimar os corpos. Alguns foram mortos com tiros na nuca.
Ele acusou a Rússia. Estão cometendo os crimes de guerra mais terríveis desde o fim da Segunda Guerra Mundial. As tropas russas estão destruindo cidades, submetendo milhares de pessoas à fome e explodindo até abrigos civis. Zelensky exibiu um vídeo mostrando corpos nas ruas e em covas coletivas e afirmou que mais de 300 pessoas foram executadas em Bucha. Ele pediu que os responsáveis sejam punidos nos moldes do Tribunal de Nuremberg, que julgou os criminosos da Segunda Guerra. O ucraniano questionou a capacidade do Conselho de Segurança de manter a paz e disse que o órgão precisa de uma reforma urgente e sugeriu 3 opções: a expulsão da Rússia, o fim do direito de veto por um país agressor ou a dissolução. Vocês estão prontos para fechar as Nações Unidas? Acreditam que o tempo da lei internacional acabou? Se a resposta é não, é preciso agir agora. Zelensky afirmou que o mundo ainda vai ver o que os russos fizeram em outras cidades e regiões do país. O representante da Ucrânia questionou: How have Russians got to the cruelty of Nazis? Como os russos chegaram à crueldade dos nazistas, matando civis, tentando redesenhar as fronteiras reconhecidas internacionalmente, tentando resolver a questão da Ucrânia como Hitler tentou resolver a questão dos judeus. Mais tarde, numa entrevista, Sergei Kислitsa pediu uma investigação independente e afirmou que a Rússia tem um claro desejo de distorcer a realidade. Estamos no século XXI e temos ferramentas de alta tecnologia para verificar os fatos, inclusive satélites. A Rússia afirmou que os corpos só apareceram nas ruas de Bucha depois da retirada das tropas. Mais imagens de satélite cedidas pela empresa americana Maxar Technologies e analisadas pelo jornal The New York Times contestam essa versão. Vídeos gravados há mais de 3 semanas já mostravam os corpos espalhados pela cidade. Em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, outra cidade onde há suspeitas de que os russos também estejam cometendo crimes de guerra, milicianos apoiados. Enquanto espera pela paz, essa mulher planta tulipas com as filhas. É para levantar o astral. O que mais posso fazer? Deitar e esperar? Líderes europeus expulsaram diplomatas da Rússia e anunciaram novas sanções. As imagens de corpos espalhados pelos... Só a Itália mandou 30 diplomatas russos voltarem para casa. A Espanha expulsou 25. A Dinamarca, 15. Desde ontem, pelo menos 120 diplomatas da Rússia foram expulsos de países da União Europeia. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha anunciou que o continente vai, aos poucos, parar de importar combustíveis da Rússia, a começar pelo carvão. A presidente da Comissão Europeia disse mais. Vimos as imagens horríveis das áreas que as tropas russas deixaram recentemente. Essas atrocidades não podem e não vão ficar sem resposta. Ursula von der Leyen apresentou um pacote de medidas que inclui a proibição de operações financeiras envolvendo 4 grandes bancos da Rússia, a restrição de acesso de navios russos aos portos do bloco europeu e o banimento de exportação e importação de mais produtos russos. O primeiro-ministro britânico fez um discurso hoje para o povo da Rússia. Inclusive, na abertura e no encerramento, Boris Johnson falou em russo. O presidente de vocês está sendo acusado de crimes de guerra, mas eu não posso acreditar que ele esteja agindo em nome da população. A Aliança Militar do Ocidente também se posicionou e falou em crimes de guerra. O secretário-geral da OTAN afirmou que o que vem acontecendo na Ucrânia é uma brutalidade insuportável que a Europa não testemunhava havia décadas. Os responsáveis por essas atrocidades devem ser levados à justiça, disse Jens Stoltenberg. Antes de discursar no Conselho de Segurança da ONU, o presidente ucraniano disse que o país não tem alternativa senão negociar com os russos, mas que ele e Putin talvez não se encontrem pessoalmente.
Enquanto isso, os combates pesados continuam no leste da Ucrânia, onde a Rússia concentra os ataques. Quem conseguiu fugir vai retomando a vida. Essa apresentação de balé foi em Nápoles, na Itália. O ucraniano Stanislav, refugiado, morou 5 anos na cidade de Bucha. Diz que não tem perdão para o que está acontecendo. A russa Olga Smirnova pediu para sair do famoso balé Bolshoi em protesto contra o governo da Rússia. O bailarino brasileiro Victor Caixeira também participou. A maioria no palco era de bailarinas e bailarinos da Ucrânia e da Rússia, juntos. Para arrecadar dinheiro para a Cruz Vermelha. A seguir, especialistas buscam explicações para o volume recorde de chuvas no Brasil nos últimos 4 meses. Deixa eu fazer uma correção. Agora há pouco, ao falar sobre o registro definitivo da vacina Janssen contra a Covid, nós citamos a Coronavac na lista das vacinas que tem esse certificado da Anvisa. Mas, por enquanto, a Coronavac só tem o registro para uso emergencial. Subiu para 18 o número de mortos nas chuvas do fim de semana no litoral sul do Rio de Janeiro. Parentes e amigos fizeram hoje um cortejo pelas ruas de Paraty no enterro de Lucimar de Jesus. Ela e 6 filhos morreram num deslizamento na praia de Ponta Negra. Foi uma família inteira e agora a gente tem que torcer, orar, pedir muito a Deus pela vida do menino Dorqueu. Dorqueu é o único sobrevivente da família. O menino de 12 anos está internado em estado grave. Em Angra dos Reis, bombeiros encontraram ontem à noite a 11ª vítima das chuvas. Na Ilha Grande, já são 4 dias de buscas por 3 desaparecidos na praia de Itaguaçu, engolida pela terra. A rodovia Rio Santos tem vários pontos interditados e esse aqui é um deles. O estrago foi grande. Essa encosta desceu e fechou toda a pista. Militares do Exército chegaram hoje à região para ajudar na limpeza da estrada. À tarde, o Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de mais de R$2.600.000 para Angra dos Reis e Paraty. A destruição causada pelos temporais foi muito grande. Em algumas regiões mais distantes da cidade, os serviços básicos ainda estão sendo retomados. Aqui, por exemplo, os técnicos trabalham na reconstrução da rede de energia elétrica. A gente perdeu tudo, nossa casa, a água foi até quase o teto. Se você puder ver a marca d'água ali, só deu tempo da gente sair. A gente está na casa de vizinhos, sem roupa, a gente perdeu tudo. São pessoas que deram a vida inteira de trabalho para poder agora vir, perder tudo. Cientistas dizem que as chuvas com volume recorde registradas no Brasil já desde o fim do ano passado são um alerta de um novo padrão do clima. Não é possível, cara. Aconteceu de novo. Mais uma chuva muito acima da média no Brasil, num intervalo curto de tempo. A chuva deste fim de semana em Angra dos Reis atingiu um índice jamais registrado no país pelo CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Na Ilha Grande, o pluviômetro da praia de Araçatiba registrou 821 milímetros de chuva em 48 horas. Isso equivale a 5 vezes a média de chuva prevista para o mês de abril. Segundo o CEMADEM, o fenômeno foi agravado pela elevação da temperatura da água do mar, acima da média, combinada com a frente fria e ventos fortes. Em pouco mais de 3 meses, várias chuvas acima da média foram registradas pelo país. Foi o que aconteceu no sul da Bahia em dezembro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em Lençóis e Caravelas, o volume de chuvas ultrapassou em até 4 vezes o previsto para o mês inteiro. Em Pedra Azul, Minas Gerais, choveu em um mês o triplo do previsto para o período. Em São Mateus, no Espírito Santo, o dobro. Em fevereiro, Petrópolis, na região serrana do Rio, registrou a maior chuva de sua história, 534 milímetros em apenas um dia.
São eventos climáticos extremos, sem nenhuma dúvida. Nós quebramos vários recordes nestes últimos meses e isso se insere num contexto de mudanças climáticas. Os cientistas do clima afirmam que são muitas as evidências de que é preciso mudar o planejamento das cidades, reassentar a população em situação de risco, facilitar o escoamento das águas em solos permeáveis, manter os rios desobstruídos, sem lixo no lugar errado, proteger a vegetação. Essas e outras medidas são consideradas cada vez mais importantes e urgentes. Apenas em Angra dos Reis, a estimativa do CEMADEM é de que aproximadamente 66 mil pessoas vivem hoje em áreas de risco, vulneráveis a chuvas fortes. O crescimento desordenado das cidades eleva a vulnerabilidade da população. Existe um descaso geral por conta, muitas vezes, da ilusão de que a questão climática é uma questão de longo prazo. E não é. É uma questão presente. E esse é um problema que precisa ser encarado de frente por qualquer gestor público com um mínimo de responsabilidade. Reduzir a vulnerabilidade das populações que são frequentemente mais atingidas. Vamos ver a previsão do tempo para amanhã. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você e para o Bonner e para você também. No sul do Rio de Janeiro ainda chove, só que bem menos amanhã. A chuva tende a ser mais forte na zona da Mata Mineira, onde está Juiz de Fora, também no sul de Minas, região de Extrema, e no litoral sul de São Paulo, onde está Peruíbe. Na capital paulista, o sol aparece mais. Tem possibilidade de chuva, mas é fraca, isolada e só à tarde. Máxima de 27 graus. Em Belo Horizonte, 30, com previsão de pancadas de chuva entre tarde e noite. Já no Rio de Janeiro e em Vitória, pode chover a qualquer hora, mas pouco e fica abafado também. Em Santa Catarina, risco de temporal na região de Planalto, que inclui Lages, e no norte e nordeste, entre Amazonas e Ceará, com muita chuva em Santarém, no Pará, e também em Imperatriz, no Maranhão. Entre as capitais, Fortaleza, Belém e Macapá são as que devem ter os maiores volumes. E em Natal e no Recife, a chuva pode apertar em alguns momentos do dia. Já em Salvador, chove menos. E vai fazer muito sol nessa área amarela, que passa pela metade norte de Minas, por Goiás, também pelo sul do Tocantins, parte de Mato Grosso do Sul, do interior de São Paulo e do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre com tempo firme e máxima de 26 graus. Agora sol com calor mesmo em Brasília, Goiânia e Cuiabá, onde vai fazer de 31 até 34 graus. Em Campo Grande pode chover, só que pouco, vai ter mais sol do que chuva e fica bem abafado desde a madrugada. Aliás, este ano está com temperaturas mínimas bem mais altas, até 3 graus acima da média. E isso está relacionado com a chuva irregular. Só em março choveu bem. Outra área com pouca chuva é o Rio Grande do Sul, que na quinta-feira volta a ter tempestades, aliás, em toda essa área vermelha. Florianópolis vai ter chuva nos próximos dias e principalmente na sexta-feira. E em Porto Alegre, a chuva se concentra quinta e sexta. Mas no fim de semana já para de chover na capital gaúcha. Renata e Bonner. Obrigada, Eliana. Na sexta-feira passada, quando o Rio de Janeiro enfrentava uma situação caótica por causa da chuva, o esforço de uma equipe médica e de bombeiros foi fundamental para salvar uma vida. A gente já chegou com um tempo bastante nublado e chovendo. A hora que disponibilizou os órgãos e saiu os receptores, eram 4 horas da tarde e já debaixo de bastante chuva. A chuva apertou muito e as ruas começaram a encher. A gente conseguiu vir avançando. Tivemos que encostar o carro porque o trânsito parou, travou, não tinha pra onde andar. Nosso medo era esse, o órgão não chegar e a gente perder o órgão, porque ele tem um período de tempo, né, de validade, né, que a gente ficou com medo de não dar tempo. No momento que a gente botou o carro em cima da calçada, eu entrei em contato com a central, comunicando que a gente estava ilhado. Eles estavam a 3,5 km do hospital, onde havia uma paciente e uma equipe médica a postos no centro cirúrgico. A médica que aguardava o rim pediu socorro aos bombeiros. Aí eu liguei para a comandante do quartel de Vila Isabel
E ela falou, não, eu vou conseguir para você uma viatura. Não era qualquer viatura, né? Sabe, de um 4x4, enfim. Alguma coisa que passasse ali. Em determinado momento eu percebi que não só a sirene faria a função de abrir caminho, né? Foi necessário que eu saísse da viatura, fiz o trajeto a pé. A água estava em torno quase na cintura. A gente sabia que o bombeiro ia ter dificuldade para chegar. De repente, ele avisou, tô chegando aí. De repente apareceu andando. Aí a gente perguntou, e o carro tá onde? Não, estamos com uma picape, 4x4, e tá mais ou menos 2 quadras para frente. Aí eu abri aqui, peguei a caixa térmica pesada, né? Um órgão. Os dois reproduziram pra gente o momento que garantiu a entrega do rim. O trabalho do Rômulo não terminou quando a caixa saiu do carro do Programa Estadual de Transplantes do Rio. Ele teve que carregar 20 quilos nas costas. A caixa, o gelo e o órgão. Mas ao alcançar, teve a ajuda do Sargento Moura. E os dois foram correndo até a viatura do Corpo de Bombeiros. Eles chegaram no carro em menos de 10 minutos, revezando o peso. Eu pensava na responsabilidade, na missão de se cumprir, porque a gente sabia que o paciente, que tinha alguém, na verdade, esperando e que tinha que chegar. E o tempo estava passando, né? E em mais 5 minutos, a picape dos bombeiros com um rim chegou ao Hospital São Francisco na Providência de Deus. A cirurgia foi um sucesso e agora Priscila voltou a encarar o futuro. Ela estava no limite, 2 anos numa fila que parecia um corredor sem fim. Porque ficar na máquina não é fácil, é uma luta. Só a gente sabe quanto é difícil. E agora estando com meu rins, eu vou poder fazer coisas que eu não fazia, né? Antes. Essa é a vitória. Vitória para Priscila e para a equipe que ajudou a salvar a vida dela. Essa é a enfermeira Jaqueline e o Rômulo, que é o motorista, que foi carregando 20 quilos, encontrou com o sargento e estamos aqui hoje. Obrigada, gente. Gratidão, né? Graças a Deus conseguimos. E você está aí agora com uma nova vida. Se não fosse também a ajuda deles, esse rins não ia talvez nem chegar. E eu não estaria aqui transplantada. Estou muito feliz por ter participado disso tudo. E agora podendo te ver, fico arrepiado, tá? Os parabéns, saber ver que você está bem, tudo tá dando certo. E vida que segue e muita saúde. São histórias como essas que fazem a gente seguir em frente, né? Não? Sempre, sempre. O Jornal da Globo é depois de Profissão Repórter. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã e saúde para Priscila. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui do canal Diego Esportes, e tô chegando para te avisar que hoje tem Always Ready e Corinthians pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. E no vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre essa partida, as principais e últimas notícias da equipe do Always Ready e também as últimas informações da equipe do Corinthians. Jogando em casa, a equipe boliviana espera surpreender o Corinthians. Já o Corinthians chega para o jogo confiante contra a equipe boliviana para jogar a mais de 3.600 metros de altitude. Então, se você é torcedor do Always Ready ou torcedor do Corinthians, já te faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite. Porque Always Ready e Corinthians entram em campo nesta terça-feira às 9h30 da noite. No horário de Brasília, no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, em confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Localizado a 3.600 metros acima do nível do mar, o estádio em La Paz se torna um fator muito importante para a estreia do Corinthians. Times brasileiros costumam sofrer na altitude boliviana. Para amenizar os efeitos, o Corinthians chegou apenas na terça-feira, lá na cidade boliviana. Campeão, em 2012 o Corinthians chega na competição 10 anos após a sua conquista inédita da Libertadores. Com o novo treinador na área e novos reforços como Maicon e Júnior Moraes, ambos ex-Shakhtar, o Corinthians pretende avançar jogando no grupo E. Pelo lado aí do time boliviano Always Ready, quinto colocado do grupo B do campeonato boliviano, o Always Ready chega para sua estreia na Libertadores após uma derrota na competição nacional contra o Blumen, em um jogo no qual o técnico Eduardo Villegas poupou os titulares.
Há pouco mais de um mês no cargo, o treinador costuma armar o time com uma linha de 4 na defesa, alternando do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1. Portanto, a provável escalação da equipe do Always Ready deve ter Jimenez, Cabreira, Alex Rambal, Jorge Flores e Enomba, Chumacero, Adrian, Cristaldo e Rodrigo Ramalho, Juan Arce e Riquelme. Já pelo lado do Corinthians, o treinador do Timão chega para sua primeira partida de Libertadores com um desfalque importante na defesa. O lateral direito Fagner, por conta de uma lesão na coxa, não foi relacionado. Júnior Moraes, recém-contratado, também está fora. O Corinthians terá a missão de encaixar seu estilo de jogo na altitude de La Paz. Portanto, a provável escalação do Corinthians deve ter Cássio, Gil, João Vitor, Piton e João Pedro, Duqueiroz, Paulinho, Renato Augusto, William e Adson, e na frente o Jô. O jogo de hoje ele vai ser apitado por Piero Maza, do Chile, com os assistentes Alejandro Molina e Miguel Rocha, e no VAR teremos Wilson Ávila, do Equador. O Corinthians e o Always Ready estão no grupo E, junto com o Boca Juniors da Argentina e Deportivo Cali da Colômbia. O grupo A é formado por Palmeiras, Emelec, Deportivo Táchira e Independente Petroleiro. O grupo B é formado por Atlético Paranaense, Libertad, Caracas e The Strongest. O grupo C é formado por Nacional do Uruguai, Vélez Sarsfield, Red Bull Bragantino e Estudiantes. O grupo D é formado por Atlético Mineiro, Independente Del Valle, Tolima e América Mineiro. Grupo F com River Plate, Colo-Colo, Alianza Lima e Fortaleza. G com Peñarol, Cerro Porteño, Colón e Olímpia. E o H com Flamengo, Universidade Católica, Sporting Cristal e Talheres. Então é isso aí, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo. Que vençam melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.